Já que nos chamaram, é para já. Vamos lá com o quadro Correspondente Médico. O doutor Fernando Gomes já está aqui mais uma vez. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa. Vamos trabalhar? Temos muitos assuntos, hein? Principalmente ligados à vacina. Então, se você tem alguma dúvida, hashtag Correspondente Médico. Tem alguma dúvida na sua cabeça ainda? Um questionamento? Porque a cada dia nós temos novas notícias boas, ainda bem, sobre vacinas ao redor do mundo. Então, a gente começa hoje falando sobre a vacina da AstraZeneca Oxford. Veja só, um novo estudo desenvolvido pela própria Universidade de Oxford revelou que o imunizante é 100% eficaz em casos graves da Covid-19. Ou seja, já começamos o quadro com uma notícia boa aqui, falando de eficácia de 100% para casos graves. Além de evitar que quem pegue a doença evolua para um caso grave. A vacina apresentou 76% em casos moderados. Essa eficácia apareceu 22 dias depois da primeira dose, ou seja, pouco tempo depois, um pouquinho mais de 2 semanas já havia essa eficácia. E se o intervalo entre a primeira e a segunda dose for maior, a eficácia aumenta. Lembrando que vários estados aqui no Brasil já estão usando a vacina de Oxford e a previsão é de que nós tenhamos mais 20 milhões de doses até março. E falando de vacina, a gente também traz uma outra atualização. Além da vacina de Oxford AstraZeneca, a gente fala da Sputnik V, porque temos uma ótima notícia, viu? Foi divulgada a eficácia da Sputnik V e o número é de 91%. O que apareceu aqui na nossa tela? A eficácia de várias vacinas. Se essa análise inicial da Sputnik V for confirmada, o imunizante russo vai se igualar aos da Pfizer e da Moderna, porque ambas têm eficácia acima dos 90%. Só lembrando, antes de eu perguntar aqui algumas informações para o doutor a respeito do que está em nosso telão, aqui no Brasil a vacina da Sputnik V não foi aprovada, porque a Anvisa recebeu o pedido da União Química, a farmacêutica do Distrito Federal, e rebateu com alguns questionamentos, incluindo que ensaios da fase 3, fase de testes, sejam feitos aqui no Brasil, porque a Anvisa não autoriza a vacina sem que tenham sido feitos os testes aqui no país. Doutor, mas já apareceu aqui um telão. Como é bom ver a cada dia uma nova vacina aparecendo aqui, né? E números interessantes, né, Lisa? A gente olha assim nesse panorama total, já falamos muito da Coronavac, estamos falando aqui agora das outras vacinas, com números que realmente mostram que haverá impacto positivo na saúde de todos nós. E temos aqui vacina da Pfizer, 95% de eficácia. Oxford, 76%, o que a gente acabou de mostrar para vocês, né? Que em casos moderados, 76%, casos graves, 100%. Aqui eu queria chamar a atenção. Isso aqui, de fato, é o que impacta para a gente, né? Quando a gente imagina que a nossa preocupação é que não faltem recursos para quem fique com uma manifestação clínica mais severa da doença e precise de UTI, precise de ventilador, se a gente tem essa proteção, isso aqui faz com que a doença se transforme em algo mais fácil de ser conduzido e que não venha impactar em filas e desespero de causa para se ter acesso a esse serviço. E ao ver esse número aqui, doutor, de 100% eficaz para casos graves, logo eu lembrei da Coronavac, né? A vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, que apresentou 100% de eficácia para casos graves e 100% de eficácia em mortes, ou seja, dos que receberam a vacina e pegaram a Covid-19, ninguém morreu. Exato, não é que você faz com que a Covid-19 desapareça, mas você reduz o volume da preocupação que a gente precisa ter com desfechos graves e inclusive óbito. Aqui embaixo, a Sputnik V, então, a notícia que nós trouxemos, o nosso breaking news das últimas horas aqui na programação da CNN, acima de 90% a eficácia, e a Moderna, 94%. Lembrando que, entre todas essas vacinas, a vacina da Pfizer foi a primeira a começar a ser aplicada, né? Lembra? No Reino Unido, lá para dezembro, a gente viu essa vacina sendo aplicada. Apesar de a vacina russa já ter começado a ser aplicada na Rússia, eles ainda não tinham feito uma publicação numa revista científica, não tinham publicado esses dados de eficácia mais sólidos. Então, por isso que esse é um momento bastante importante, porque os russos, de fato, agora divulgaram com mais solidez esse dado. Sim, porque não adianta, Elisa, simplesmente você mostrar dados e falar que eles são fidedignos e que funciona. A publicação científica, ela tem esse papel. Você apresenta os dados, a análise estatística para os pares. O que são os pares? São outros cientistas que não têm interesse
interesse nenhum em relação à pesquisa, mas tem conhecimento técnico-científico para avaliar se foi feito tudo de forma correta. Então, uma validação dessa é ok e faz sentido, então, a gente falar sobre esses números e entender que ela representa, de fato, uma esperança para todos nós. É quase como se fosse uma comissão mundial de cientistas. Então, é feita uma publicação numa revista científica para que o mundo inteiro tenha acesso, inclusive para contrapor algo, para responder, para questionar alguma coisa. Sim, porque o conhecimento, ele aparece dessa forma, né? Então, algumas pessoas fazem pesquisa, alguns grupos fazem pesquisa, mas toda aquela discussão teórica que existe com base nisso, mesmo para validar, para ver se realmente está tudo feito direitinho, ou para discutir quais são as explicações para os mecanismos de ação, para os resultados apresentados, de fato fazem sentido. E por isso que acaba sendo um processo muitas vezes lento e moroso, mas que traz para a gente uma base sólida de falar de fato sobre esses números com segurança. Muito bem. Bom, resumindo então as notícias de hoje, porque cada dia é uma notícia diferente, a vacina de Oxford então já se mostrou eficaz 22 dias depois da aplicação da primeira dose e a vacina Sputnik V demonstrou uma eficácia de mais de 90%. Doutor, qual é a base dessas vacinas? Não sei se eu posso chamar de base, mas sim, elas são feitas com base em quê? A gente pode falar em mecanismo de funcionamento, né? Então, vamos lembrar, Coronavac, vírus atenuados, enfraquecidos. Quando a gente pega a de Oxford e a Sputnik, tem por princípio um adenovírus, que é um vírus que não vai causar doença, mas tem, na verdade, o seu trânsito dentro do aparelho respiratório, principalmente, enriquecido com material do próprio coronavírus. Então, você cria uma situação biológica em que você oferece o antígeno, que vai ser o que acaba estimulando o sistema imunológico a produzir o anticorpo. Diferente da Pfizer e da Moderna, que usa aquela tecnologia que a gente tem muito falado, que é do RNA mensageiro, que produz um fragmento do próprio coronavírus relacionado com a espícula e, portanto, estimula dessa forma o sistema imunológico. Por falar em RNA mensageiro, eu vou trazer para vocês agora um destaque do nosso site, cnnbrasil.com.br. O endereço é bem facinho, você pode entrar quando quiser. Vejam ali, ó. Uma dose da vacina de RNA mensageiro pode bastar para quem já teve Covid-19. Isso é o que mostra um estudo da Escola de Medicina Mount Sinai, em Nova York, que revelou então que quem já teve Covid precisa de apenas uma dose para ficar imune à doença. As vacinas da Pfizer e da Moderna, como o doutor acabou de explicar, usam justamente esse processo. O estudo não especificou qual das duas foi usada, mas o que nós temos conhecimento até agora em todo o mundo é que são essas duas vacinas que usam essa metodologia. Doutor, como explicar exatamente que alguém que já pegou Covid-19, ao receber esse tipo de vacina, pode já ficar imunizado com uma dose? A linha de pensamento é a seguinte: você tem um estímulo do sistema imunológico com a doença propriamente dita, que é a Covid-19. Então, a pessoa teve esse contato e ela já teve o seu sistema imunológico iniciado, ou pelo menos ali sensibilizado para começar a trabalhar. Quando você vem com uma próxima dose de uma vacina como essa de RNA mensageiro, você dá um segundo estímulo que também vai fazer com que esse sistema imunológico, que já trabalhou, que já se desenvolveu, venha a ser fortalecido e produza, então, anticorpos suficientes para que você produza uma imunidade mais duradoura. Imunidade essa que a própria doença não foi capaz de provocar. Então, a linha de pensamento é essa: eu trago estímulos sequenciais, progressivos, que fazem com que o meu sistema imunológico tenha o seu desenvolvimento específico para combater o coronavírus. E isso já responde a quantidade de questões que a gente recebe de gente perguntando: se eu já peguei a Covid-19, eu preciso tomar a vacina? Eu tenho de tomar a vacina? Pelo menos esse estudo revelou, então, que quem já pegou e toma uma vacina com base no RNA mensageiro, que não é alguma vacina que nós temos agora no Brasil, demonstrou uma eficácia superior com uma dose, então. Exato. Cabe agora a gente saber se com as outras vacinas, como vai ser o comportamento em relação a isso. Mas a linha de pensamento é, estando numa pandemia e estando com toda essa preocupação que temos de controle do próprio espraiamento do vírus, é importante que mesmo quem tenha tido a Covid-19 esteja bem, seja vacinado para ter o seu sistema imunológico completamente estimulado. Doutor, uma dúvida. Quando a gente fala que a de RNA mensageiro demonstrou essa eficácia e as outras nós ainda não sabemos, não quer dizer exatamente que as outras não sejam eficazes. Às vezes ainda não fizeram esse estudo, até porque está tudo acontecendo tão rápido que não dá tempo de se estudar tudo que a ciência gostaria. É exatamente isso, Elisa. A gente não tem estudos com todas as vacinas da mesma forma, da mesma maneira. Olha só, até comparações entre combinações de vacinas diferentes
são alvos de possíveis estudos futuros. E, obviamente, isso ainda nem começou a acontecer. Então, sempre que a gente traz uma notícia, então, provavelmente, se a pessoa que teve o Covid-19 recebeu depois uma dose de uma vacina com base em RNA mensageiro, provavelmente, se ela tomar uma vacina de outra base de funcionamento, também ela vai ter uma resposta satisfatória. Só que a gente não pode falar isso enquanto não tiver o estudo científico realizado, provando esses números que a gente supõe que serão verdade. Nossa ansiedade não vê a hora dessas respostas chegarem e todos esses estudos serem desenvolvidos, hein? Agora eu trago para vocês aqui mais uma questão que, puxa vida, deixa a gente até boquiaberto, né? É um destaque que a gente traz do nosso site que diz o seguinte: um jovem sofreu um acidente grave em março do ano passado, quando a OMS até decretou que a Covid-19 era uma pandemia. E ele acordou do coma sem saber da pandemia. E ainda tem um detalhe que deixa essa história mais impressionante. Ele pegou a Covid-19 enquanto estava em coma, e não foi uma vez, não, foram duas. E quando ele acordou, contaram para ele: olha, existiu uma pandemia, esse tanto de gente morreu e você até pegou Covid-19. Doutor, eu tenho várias perguntas a respeito desse assunto, até você que está assistindo a gente pode mandar, viu, seu questionamento, #correspondente médico. Mas primeiro, basicão, para quem não sabe, o coma, como é esse estado de coma? O coma é um estado de consciência alterado, então a gente cicla naturalmente a vigília, que é o período que a gente está acordado aqui, consciente, conversando, e o período do sono. E são momentos normais de nível de consciência. O coma é um estado patológico, doentio do nível de consciência, em que você não tem contato de você mesmo, você não tem contato com o ambiente que você está inserido e muitas vezes você tem percepções. Isso é descrito por algumas pessoas que despertam do coma e rapidamente são abordadas, mas nem sempre você cria memórias que sejam passíveis de você traduzir tudo aquilo que você vivenciou. Então você imagina o seguinte: várias coisas podem causar o coma. Uma delas, um acidente, um traumatismo crânioencefálico, como foi o exemplo desse rapaz que a gente está comentando aqui agora. Então o cérebro ele deixa de funcionar de uma forma adequada e esse ciclo entre vigília e sono ele fica atrapalhado. E a pessoa fica num estado diferente no qual o cérebro, as estruturas mais primitivas que fazem o controle dos batimentos cardíacos, o funcionamento de toda a questão da manutenção da vida continua existindo, mas essa parte mais elaborada da consciência ela deixa de existir porque ela não tem acesso às informações do meio exterior. Então você imagina, quando a pessoa acorda de um coma, de um período prolongado, que muitas vezes no meio, Elisa, tem até estratégias para se proteger o cérebro de induzir ao coma com medicamento. Tanto faz. Fato é que quando a pessoa desperta nesse período, muitas vezes vem aquela sensação de amnésia, aquela sensação de que não lembra e não recorda, porque de fato não teve acesso a todas as informações que uma pessoa em estado de vigília tem. E os estímulos cerebrais, como é que fica o trabalho cerebral de quem está em coma? Ele funciona assim, o cérebro funciona só para o básico, só para manter a pessoa viva ali, ele não é muito estimulado? Isso, então algumas estruturas, como por exemplo tronco cerebral, gânglios da base, regiões que fazem o controle de toda a questão neuroendócrina do corpo e da própria manutenção da vida, então o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, continuam funcionando. Mas quando a gente fala da elaboração de pensamento com vivências do dia, por exemplo, sensações relacionadas ao ambiente, escutar o que as pessoas estão falando a respeito, ou lembranças, muitas vezes fica comprometido. E a gente também não tem nem como acessar essa informação, porque a gente precisaria do interlocutor, no caso o paciente, contando para a gente o que está vivenciando. Agora você pode imaginar, a pessoa teve um trauma de crânio, teve contato com a doença pelo menos 2 vezes e não teve uma complicação muito grave, porque senão ele não estaria aqui, e de repente ele recobra a consciência, tendo que entender que teve um acidente, que passou por um período de reabilitação e de coma e que, de repente, a humanidade toda está vivendo um problemão enorme que é a pandemia. Então, você imagina, na verdade, todo o cuidado que precisa se ter para construir essa nova realidade na cabeça desse jovem. Tem uma pergunta que chegou aqui do Flávio Roberto Silva. Obrigada, viu, Flávio, por você ter mandado a sua mensagem. Como pode uma pessoa em coma contrair a Covid-19? Mesmo estando em coma, ele pode pegar qualquer outra doença ali transmissível. Sim, você imagina o seguinte, ele não vai até o ambiente, mas o ambiente chega até ele. Estando no ambiente hospitalar, os próprios cuidadores, de alguma forma, a própria equipe da área da saúde, da limpeza, enfim, funcionam como carregador. Essa é a nossa grande preocupação e o motivo pelo qual sempre existem protocolos de limpeza, higiene e trânsito. E mesmo assim,
no ambiente de nosocômio, no ambiente hospitalar, você sabe que esse tipo de problema pode acontecer. Não só esse de coronavírus, né? Porque vivendo uma pandemia fica mais evidente, fácil e possível que isso venha a acontecer, mas de outras infecções, de bactérias que são resistentes a antibióticos, enfim, por isso que a gente só deixa no hospital realmente quem precisa. Caso contrário, o melhor lugar para a pessoa estar é na sociedade, dentro da sua casa. E se uma pessoa que entrou em coma, então, que é o caso desse jovem, em março do ano passado, isso afeta, compromete o sistema imunológico dele em algum aspecto ou não tem relação? Sim, existe relação, porque existe uma comunicação direta entre uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo, onde existe a produção de diversos fatores que vão liberar hormônios pela própria hipófise e também pelo controle do sistema nervoso autônomo. Um monte de nomes difíceis. Isso, mas né? a gente precisa falar, porque é o seguinte, quando a gente fala sistema imunológico, existe um controle, sim, a partir do sistema nervoso central, que faz com que diversos órgãos relacionados com o próprio funcionamento do sistema imunológico sejam orquestrados. Então, a gente tem o timo, a gente tem o baço, a gente tem as próprias células sanguíneas, os linfócitos, e de alguma forma existe essa comunicação. Então, não é incomum ou pouco provável a gente explicar por que uma pessoa que está tão triste, de repente ela tem uma fragilidade imunológica maior do que uma pessoa que de repente está super feliz e super motivada. Porque existem pontos de conexão que nem sempre são tão claros assim, mas que fazem com que o próprio cérebro e o estado de ânimo, de espírito de uma pessoa venham influenciar em como o seu corpo reage em relação às adversidades da vida. Extraordinário ouvir sobre tudo isso e, lógico, o nosso desejo é que agora, nesse pós-coma, ele tenha uma boa recuperação, até porque ele ficou desligado, assim, digamos, por todo esse tempo e agora voltou à vida, né? Psicologicamente vai precisar também de uma boa ajuda, com toda certeza, né, doutor? Eu vou ter de encerrar, porque acabou o nosso tempo. Eu queria te perguntar, rápido, né, puxa vida, passou voando aqui. Eu queria te perguntar sobre efeito colateral também depois do coma. Tem perguntas chegando. Como eu não vou ter tempo de fazê-las, eu vou pelo menos agradecer a sua gentileza de ter mandado a sua questão. Amanda Cali, Rodrigo Castro, Flávio Silva, Victório Cordeiro, David, Ricardo Millen, Paulo Ferreira, José Campos. Obrigada a todos vocês que enviaram as suas questões. E ao doutor Fernando Gomes, evidentemente que se não fosse o senhor aqui, como é que a gente ia respondê-las, doutor? Então, obrigada. Obrigado a você, Elisa, e pessoal, até breve. Participe sempre, viu? Neste que foi mais um Correspondente Médico.